Olá, seja bem-vindo ao Fórum, que hoje fala sobre educação. De acordo com o artigo 205 da Constituição de 88, a educação é direito de todos e dever do Estado e da família. O texto é claro quando determina que é dever do Estado assegurar o ensino fundamental, a progressiva universalização do ensino médio para contemplar a todos os adolescentes, além de garantir o acesso à creche e à educação infantil. Mas qual é o papel da família e da escola na educação dos filhos? Em busca de respostas a estas e outras perguntas, recebemos hoje aqui no estúdio do programa Kátia Vergara, promotora de Justiça de Defesa da Educação, e a professora Consuelo Carvalho, diretora educacional. Mas antes de iniciarmos o nosso bate-papo, eu te pergunto, você sabe quais os avanços recentes na lei que trata sobre a educação? Confira na reportagem. Desde o mês de abril de 2013, quando foi sancionada a Lei 12.796, os pais e responsáveis passaram a ser obrigados a matricular as crianças na escola mais cedo, com 4 anos, e devem garantir que elas permaneçam estudando até os 17 anos. As novas normas alteram a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e determinam que os estados e municípios têm até 2016 para garantir a oferta de vagas. Isso é uma demanda, a sociedade já discutia isso, os fóruns específicos da educação infantil já pensavam nessa possibilidade, agora o Estado se compromete com a escolarização de 4 a 17 anos. Junto com isso, vem também a obrigatoriedade da sociedade, sobretudo dos pais e dos responsáveis, de se comprometer com essa escolarização também. A lei garante também a educação infantil gratuita para as crianças de até 5 anos e atendimento educacional especializado gratuito para os alunos com deficiência ou transtornos de aprendizagem. Para essa advogada, a lei é uma tentativa de escolarização da população brasileira. O Brasil apresenta ainda relativamente desempenhos ruins em termos da escolarização de sua população, a escolarização de qualidade. O que a lei está trazendo de novidade é que a escolarização sendo mais precoce, ou seja, a criança tendo a oportunidade de estar na escola em uma idade menos avançada, ela se sentir mais confortável, mais associada à instituição escola, a escola tem que ser acolhedora. Então, isso vai propiciar, é o que se imagina, taxas de sucesso mais significativas do que as que nós temos hoje. Antes de começar, gostaria de agradecer a presença de vocês aqui conosco. Professora Consuelo, a gente viu na reportagem que hoje as crianças passam mais tempo na escola. Quais são os ganhos disto? Em todas as áreas as crianças ganham mais. Porque com o mundo atual, você há de convir comigo que pais e mães trabalham fora. O tempo que os pais têm para passar com os filhos, cada dia menor. Então, na escola, essa criança ganha na sua socialização, na interação com os seus pares, com os adultos. O desenvolvimento global tende muito mais a acontecer do que se ela ficasse em casa com, por exemplo, uma babá, que não tem as mesmas condições que pais e professores para auxiliar no desenvolvimento das crianças. Então, eu acho que o ganho é muito grande. Mas aí não entra numa parte que as pessoas criticam muito dos pais estarem transferindo para a escola a responsabilidade de educar os filhos? Com certeza. Eu vejo que quando as crianças ainda estão na educação infantil, a preocupação dos pais tende a ser maior, porque essa criança é mais... não tem tantas defesas ainda, é muito mais dependente da família, então existe uma preocupação maior. Aí entra papai, mamãe, vovó, titio, madrinha, tá? Na medida que eles vão crescendo, aí você percebe essa situação da transferência de algumas responsabilidades para a escola. E transferência essas que no atual mundo é difícil para a escola lidar com isso, porque existem coisas que só é capaz a família fazer. Outras coisas não, é a escola. Mas acaba que a escola, por essa situação, tem que assumir determinadas questões que são da família. Principalmente a questão emocional da criança, a questão dos valores. Essa parte deveria ser a família, que deveria ser responsável por passar integralmente para a criança. E a escola colaborar. Hoje não. Hoje, praticamente, a escola está incumbida disso. Promotora, qual deve ser, então, o papel da escola? No mundo atual, aliás, até converge um pouco com o pensamento da diretora, o que acontece?
a gente já não tem aquele formato de escola que a gente tinha, vamos dizer, no século passado, até no século XIX, digamos assim, nem da família brasileira, né, onde a gente tinha aquele modelo padrão de ter um pai provedor, uma mãe que cuida dos filhos, enfim. Então, hoje a gente tem uma formatação diferente da nossa sociedade. E essa formatação faz com que a educação, no que diz respeito à escola, também tem que se adaptar e mudar essa realidade. Então, assim, não dá para negar que a escola também tem um papel de educação que é diferente do passado, que vai além, muito além do que era no passado. Tem que acompanhar a mudança, as pessoas hoje, as pessoas trabalham, ficam fora o dia inteiro. Então, assim, a escola tem esse papel também dessa educação, de transmitir também valores, né? Muito embora a família, né, tenha também esse dever, mas realmente a escola tem esse papel no modelo atual da nossa sociedade. Professora, e como é que fica a autoridade do professor dentro de sala de aula? O que ele pode e o que ele não pode fazer? Isso aí é outra questão complicada, né? Bom, autoridade diferente de autoritarismo. O professor tem que ter autoridade não só para negociar questões com as crianças, né, da melhor forma possível. Olha, eu acho que essa questão da autoridade do professor passa por uma coisa única, não tem outro caminho, do diálogo. É o diálogo, é dialogando com a criança, é dando explicações a ela e aos demais, né, para que a criança possa ir crescendo com um pensamento mais aberto, né, buscando mais a assertividade, ou seja, procurando ser mais feliz, procurando ser mais amiga dos coleguinhas, aceitando as regras do ambiente, porque tem. Uma coisa são as regras da sua casa, outra coisa são as regras da escola. Então, eu acho que através do diálogo se chega aonde se quer chegar, sim. O que o pai pode fazer se ele não concorda com a forma do professor agir em sala de aula? Olha, eu acho que o pai que não concorda é por desconhecimento do que a escola está propondo. Em primeiro lugar, eu acho que toda escola tem a obrigação de, antes mesmo do pai fazer a matrícula da criança, explicar a ele a metodologia da escola, a prática educacional, como é que acontece, quais são as regras na escola, como a escola vê a educação. Isso tem que passar para o pai, porque é um direito da família escolher, e dever também, escolher a escola para o seu filho. E ele tem que escolher uma escola que se aproxime mais da forma de pensar. Se isso acontece, quando o pai discorda de alguma coisa, também é através do diálogo. Muitas vezes é por falta de informação, ele está desinformado daquela situação, por isso ele vai, reclama, fala, entendeu? Eu acho que é muito por causa disso, mas através do... Não tem outro jeito. A parceria com a família tem que acontecer a todo momento, todos os dias, conversando, isso é muito intenso. Agora, professora, a gente sabe que tem pai que acha que o filho está sempre certo, que é a escola que está errada. Como proceder nesses casos? O processo dialógico é, assim, fundamental, né? Fundamental, e não só com o aluno, mas também com a família, com a comunidade escolar. Inclusive, assim, em termos de rede pública de ensino, a gente tem, assim, questão mesmo de democracia, a gestão democrática, onde a gente tem os conselhos escolares, que são compostos de representantes da escola, tem segmentos do pai e também segmentos dos alunos, a depender da idade, né? Então, aí tem uma construção, né, nesse processo, inclusive de questões disciplinares, né? Então, assim, através daí tem um processo dialógico que fica mais fácil de dar legitimidade, de dar cumprimento. É difícil, a gente ainda está crescendo nessa questão da democracia participativa, mas é fundamental. Quer dizer que o pai pode e deve participar, então, do projeto pedagógico da escola? Pode e deve. De acordo com a lei de gestão democrática, ele participa das questões pedagógicas, financeiras, administrativas também da escola pública. Agora, um problema que tem acontecido cada vez mais é a questão da agressão. Estudantes agredindo professores, inclusive dentro de sala de aula. A que vocês acreditam isso? Promotora, a senhora tem visto realmente muitos casos?
Olha, realmente tem crescido bastante. A nossa sociedade como um todo, ela é uma sociedade que vem aumentando a violência, né? Vem aumentando os índices de intolerância. Não é uma característica que fala assim, isso aqui é ímpar, é da escola. Não, é da nossa sociedade. E essas crianças, esses adolescentes estão refletindo na escola essa violência, né? É difícil, mas tem também todas as medidas, muito uma construção de um processo dialógico também, porque é difícil você impor sem uma construção ali conjunta, né, desses limites, o que eu posso, o que eu não posso fazer, o que eu devo. Então, assim, quando você constrói, que você busca, né, a família e o aluno para essa construção, você tem mais possibilidade de chegar ao seu objetivo e diminuir esse índice de violência. Mas, assim, só diminuir, porque realmente isso é um reflexo da sociedade como um todo. O professor muitas vezes se sente acuado? A criança não agride por agredir. Ela sempre tem uma razão para fazer isso, como a doutora explicou. É o contexto familiar que colabora muito para isso. É a sociedade ali onde ela vive, o ambiente em que ela vive, é que colabora para isso. Agora, então é preciso saber dos dois lados. Porque o professor, se for agredido, a primeira pergunta que ele deve se fazer é: por que essa criança precisou fazer isso? É muito triste você ver uma criança precisando chegar ao ponto de agredir um professor para ser ouvido, porque ela está gritando. No meu entendimento, ela está pedindo socorro, por alguma razão. Eu não estou falando de adolescentes de 16, 15, 16 anos, mas os menores, eu vejo que eles estão gritando, pedindo socorro. E a senhora, promotora, como é que a senhora enxerga essa agressão? Tem casos extremos, efetivamente, que transpassa a questão da indisciplina e passa a ser algo até infracional mesmo, né? Sim. Então, assim, aí a gente tem que saber realmente lidar com isso. Talvez tenha que ter uma intervenção, um acompanhamento da família. Os conselhos tutelares são os órgãos legitimados, né, publicamente para fazer esse papel de acompanhamento junto às famílias, para tentar justamente fazer esse diagnóstico, saber o que está acontecendo, não é? E tentar mudar essa relação. Agora, os casos extremos, a gente realmente não tem como agir, senão de uma forma, assim, dentro da lei, como um ato infracional, né? Dando as punições necessárias que prevê o ECA. E o pai pode ser punido também, num caso mais extremo como esse? Olha, o pai, quando o ato é, no caso do filho, diretamente em termos criminais, ele não é punido. No caso, dependendo da idade, aí o adolescente pode ser punido. Mas, assim, ele pode ser punido de alguma outra forma, inclusive de abandono, porque ele não está dando aquela atenção devida e aí tem que ver a situação, né, que está inserida aquela criança e aquele adolescente. Nós vamos fazer uma rápida pausa e voltamos logo após o intervalo. Estamos de volta e discutimos hoje no fórum o papel da família e da escola na educação dos filhos. Professora Consuelo, hoje a gente convive com diversos tipos de família, muitas desestruturadas. Isso é um problema para as escolas? Famílias desestruturadas, em geral, geram filhos também desestruturados, não é verdade? Então, é complicado, sim, na escola lidar com isso. Há que ter muita paciência com essas crianças, que são vítimas de um processo que não cabe a elas resolver, cabe a nós, a escola, tentar ajudar essas crianças, não é? E fazer o possível para estruturar essa família. Existem casos terríveis. Como funciona quando os pais têm a guarda compartilhada dessa criança? Independentemente, na minha visão, de ter a guarda compartilhada, ambos os pais têm o que se chama de pátrio poder. Então, ambos os pais têm essa obrigação para com o filho. Não é só a mãe, nem é só um pai, né? Agora, assim, quando estar na posse de um pai ou de uma mãe, é lógico que tem que ter uma logística. Melhor seria que tivesse um bom diálogo, né? Para que essa criança não sofresse um processo de descontinuidade e a prejudicasse na escola. Mas, assim, ambos os pais sempre vão ter responsabilidade, independentemente de ter uma guarda compartilhada ou não. Professora Consuelo, a gente já falou aqui da influência dos pais na escola. E a escola, ela pode interferir na educação dada aos filhos em casa? Olha, pode, dependendo da situação. Se houver uma confiança mútua entre escola e família,
e a família solicitar alguma ajuda, ou mesmo se a escola detectar algum problema com as crianças, alguma dificuldade com a criança, e souber, porque é muito importante, como lidar, como conversar com os pais a respeito disso. Porque é uma questão delicada. Se a questão é da família, é lá dentro da casa deles, não gosta, não quer, e tem toda a razão de não passar. Então, você tem que saber como chegar a esse pai, demonstrando que está se percebendo, por exemplo, alguma coisa diferente nessa criança. E no que eu posso lhe ajudar? Existe alguma coisa que eu possa fazer para te ajudar? Não é? Se a família sentir confiança na pessoa que está lidando com ela e na escola, provavelmente essa família vai se abrir um pouco, ou até tudo. E aí sim, a escola pode auxiliar. Existem escolas que têm até psicólogos que podem auxiliar a família. Outra forma que eu vejo da escola ajudar a família é no sentido de fazer reuniões de estudo. Eu chamo de reunião de estudo, são aquelas reuniões onde nós não vamos tratar do filho deste ou daquele, não. Nós vamos tratar de um assunto que interessa a grande maioria dos pais. Então, você leva uma pessoa onde bate-se um papo longo com esses pais, explicando o que vem a ser aquela questão, permitindo que os pais tirem suas dúvidas, que perguntem, que questionem. Eu acho que isso é uma boa forma também da gente auxiliar as famílias. Promotora, e se forem diagnosticadas pelo professor atitudes da família que não são saudáveis para a criança, o que ele deve fazer? Ele deve, então, dentro da organização daquela escola, comunicar isso para a equipe, né, que dá o apoio ao professor, de psicólogo, assistente, para tentar conversar com aquela família, né, e tentar mudar aquele comportamento, né? Assim, lógico que isso sempre vai ter um limite, porque a escola não vai poder interferir diretamente ali, mas ela pode orientar. Agora, a questão de limites. A gente vê hoje que falta muito limite em muitas crianças. A escola tem como interferir nisso? Através do diálogo, isso é possível, né? Uma criança toda criança, né, em geral as menorzinhas, querem fazer algo, ou tomar o brinquedo de outra, do coleguinhas pequenininhas, né? Então, isso não é possível, você permitir isso. Ah, porque ela é pequenininha, porque ela não entende. Não, não é bem por aí. É importante que desde pequena a criança perceba, a gente vai mostrando para ela como ficou o seu coleguinha que foi, de certa forma, agredido, que você tomou o brinquedo, que você mordeu, que você empurrou, que você bateu, seja lá o que for. É muito importante. Em primeiro lugar, socorrer a criança que foi agredida. É a mais frágil. E depois conversar com a criança. Mas essa conversa dirigida dessa forma. Olha como seu colega ficou. E agora, como é que você vai fazer? Dar limites é o que a gente chama também de impor disciplina, promotora? A escola, ela tem esse papel fundamental, porque ela dá a possibilidade para aquela criança, aquele adolescente, conviver socialmente e saber que tem o seu limite, tem o limite do outro, né? E poder realmente construir, né, a pessoa dele, assim, dentro de valores e limites, porque a gente não pode tudo, não existe esse poder absoluto, né? Então, assim, é importante, sim, e tem que ter sempre esse processo dialógico, que não seja um processo de humilhação. De forma né? Que você não humilha a criança ou aquele adolescente que fez a coisa errada, mas realmente busque nele a consciência de que o que ele fez, ele atingiu o outro colega e procure até dele a solução para que ele reverta, se possível, né, esse quadro. Exatamente. A senhora falou aqui que não pode humilhar. Castigar também não pode de jeito nenhum, né? Como é que funciona na prática? Olha, castigar, eu acho que não é uma palavra ideal, né? Assim, hoje, falaria até que não é uma palavra politicamente correta, né? Agora, sim, a gente tem, para atos indisciplinares, né, a escola pode aplicar determinadas atos de disciplina, digamos assim, né? Ela pode estar previsto lá no regimento escolar e ela vai para... Quando ela tem a parceria da família, melhor ainda, né? Melhor ainda, porque a família compreende aquilo e aí aquela criança, de uma certa forma, vê que tem mais limites, tem mais legitimidade, dá esse poder à escola para ela estar fazendo isso. Mas não é um castigo, né? É uma advertência, uma conversa, um trabalho. A escola tem lá, nas escolhas dela pedagógicas, como fazer, mas isso não é um castigo, não é uma pena. Você não vai humilhar. Se for algo que você humilha, aí realmente não pode.
A gente está falando aqui de impor limites, agora tem muitos pais também que sempre passam a mão na cabeça das crianças. Se ele não concordar, por exemplo, com a nota aplicada ou com uma reprovação, ele pode interferir ou não? Interferir para mudar aquele resultado, impossível. Ele pode mudar para mudar ele pode interferir, desculpa, para mudar aquele resultado, muitas vezes fazendo o que ainda não fez. Dando acompanhando mais seu filho. Acompanhando mais a criança, né? Indo à escola quando for chamado, né? Estar sempre presente às reuniões, observar como é que o filho cumpre as suas tarefas em casa, ler o que o filho está aprendendo e demonstrar, inclusive, eu acho muito importante isso, sabe? Que o pai demonstre que o que o filho está aprendendo na escola é algo importante, que ele também curte aquilo. Isso é um incentivo enorme para as crianças. Na promotoria, é sazonal essas reclamações. Chega no final do ano, junta aqueles pais, né, que querem mudar de qualquer forma a nota do aluno. Eles esquecem que isso era como se fosse uma surpresa esse aluno ter sido reprovado naquela disciplina. Esquece que isso tem que ser um acompanhamento desde o começo. Né? E é um acompanhamento que, no caso, o Ministério Público não tem como interferir e não vai interferir, porque a escola tem toda a forma dela ali programada de, né, avaliação desses alunos e isso está na mão dela. Ela que tem esse conhecimento pedagógico para poder fazer essa avaliação. Durante todo o ano, os pais, muitos, não são todos, obviamente, mas alguns pais não comparecem, não vão à escola, não atendem quando são solicitados. No final do ano acontece isso. Aí vem uma história interessante. Poxa, mas eu gastei um dinheirão com meu filho, paguei o ano inteiro e agora ele vai tomar bomba, percebe? Então, eu acho que essa é bem a maior punição que os pais podem receber. E aí sim, vão à escola reclamando porque é um absurdo como meu filho vai reprovar. E aí é aquela conversa novamente. Como a doutora falou, não é agora, já passou. Tem que ter o acompanhamento. O acompanhamento que deveria ter sido feito não foi feito, então agora não há o que fazer. Bom, vocês já falaram tudo aqui, mas eu queria um recadinho rápido para os pais que estão nos assistindo sobre esse acompanhamento familiar. Qual é a importância dele, professora Consuelo? Eu acho que o acompanhamento é para o pai estar mais perto do filho. Nem perto, junto. Eu faço uma diferença entre estar perto e estar junto do filho. Perto estão os pais que chegam em casa após um longo dia de trabalho, cansados, sentam, vão assistir uma televisão, vão ler um jornal, uma revista, e os meninos, as crianças estão por ali, os adolescentes estão por ali, ou no celular, ou no tablet, etc., e os pais estão ali. Isso é estar perto. Junto estão os pais que acompanham o dever de casa dos seus filhos quando tem. Como é que é? O que você está fazendo? Como está? Como é que não é? Que saem com seus filhos, que leem livros para os seus filhos, que contam histórias para os seus filhos, que levam os seus filhos a um cinema, a uma praça para brincar. Enfim, esses pais são os pais que estão juntos. Então, veja bem, esse acompanhamento, esse tipo de acompanhamento é definitivo. Eu diria que é definitivo no desenvolvimento dessa criança. Essa criança passa a gostar mais dessa escola, a acreditar fundamentalmente que aquilo que ele está aprendendo na escola é importante para ele naquele momento e para o futuro dele. Né? Isso honra os pais. É importante que as crianças se sentem muito felizes quando os pais os elogiam, porque eles se sentem mais amados do que já são. Então, eu acho que isso é fundamental, sim. E para a senhora, promotora? Bom, isso é essencial, né? A família, né, seja lá a forma de ser dessa família, realmente materializar esse sentimento, esse amor, materializar o cuidado com aquela criança. Essa criança, ela vai crescer, né, com mais amor, ela vai poder se desenvolver melhor, ela vai poder ser um cidadão melhor e no futuro nós teremos, né, uma sociedade melhor. Agora a gente não pode pensar que é no futuro e não trabalhar agora. E nesse momento a gente tem que botar a família e a escola em parceria para que essa educação seja conjunta, não passando para um ou para outro, ambos juntos. De fato, a gente tem famílias que não têm essa possibilidade de estar, mas como a própria professora falou, de ter aquele momento junto, de qualidade, né, com seu filho e poder realmente contribuir na educação daquele ser humano. Bom,
Bom, muito obrigada pela participação de vocês aqui, pelas sábias palavras. Nós estamos chegando ao final do programa de hoje. Eu conversei com a promotora de justiça, Kátia Vergara, e com a diretora educacional, Consuelo Carvalho. Quer rever este programa? Acesse o site da TV Justiça, www.tvjustiça.jus.br. E você também pode ajudar a nossa equipe a fazer o fórum. Envie um e-mail para forum@stf.jus.br. A gente tem um novo encontro na próxima semana. Até lá!